Fala pessoal, vamos começar a fazer a série de vídeos do projeto do Papo de Primeiro. E eu acho que uma das coisas que a gente tem várias coisas para quem está começando que são importantes da gente entender, mas talvez das primeiras preocupações da pessoa quando sai com o barco nas primeiras vezes é como fazer uma ancoragem segura. Então a gente vai fazer uma simulação de ancoragem aqui, estamos em Paraty, é bom alertar que nem todo lugar é possível isso fazer, mas a gente vai usar aqui, que é praticamente uma lagoa, então você de represa, que tem um barranco e tal, a situação é meio parecida com essa. A gente vai fazer uma ancoragem, vai jogar a âncora de proa aqui, vai calcular junto aqui mais ou menos a quantidade de metros de cabo que tem que soltar. Nós estamos só com cabo aqui, está só corda mesmo, não é corrente, só cabo. E vamos fazer a ancoragem aqui para ter uma ideia mais ou menos do que é importante você prestar atenção quando você for fazer a sua ancoragem aí. Vamos lá? Ó, primeiro, já posicionei o barco mais ou menos da forma como ele vai entrar ali, que é de popa. Temos que lembrar que vai ficando raso, tem que levantar o motor, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é achar aqui a distância para soltar ali já a âncora na proa. Nossa âncora já está aqui no nosso paiol, deixar para cá. Vou começar passando ela aqui por baixo, que é importante, é o caminho que ela vai fazer o cabo ali, né, para a gente não ter que depois perder tempo passando o cabo por baixo. E vamos arremessar um pouquinho para frente. Nesse primeiro momento ainda não é fundamental você se preocupar com unhar ela, né? Deixa ela passando aqui só apoiada ali e já dá uma resinha para colocar o teu barco mais na posição que você quer que ele fique e ir esticando lá o cabo, ó. Tá vendo o cabo indo passando lá, passando, a âncora tá ficando para lá. O que é importante para ela ter uma boa unhada, né? Junto com isso, ó, vamos levantar um pouquinho o motor, porque já a gente já tá ficando no raso. Então, já para tirar mais, sem tirar ele totalmente da água, mas para tirar um pouquinho do... Enquanto isso estamos indo mais para trás. E aqui o cabo indo, ó, a gente já começa a segurar e ver o ângulo que o cabo tá ali, ó. Nessa hora, a âncora já fez o trabalho dela sozinha, tá vendo? Ela já esticou, ela já tá num ângulo, numa posição lá embaixo de unhar. Ó, se a gente puxar aqui, o barco vai para frente e volta. E se a gente der uma pequena laçadinha aqui e for ali jogar o barco mais um pouco de ré, a gente vai ver que essa âncora vai esticar. Fica filmando o cabo aí para o pessoal ver. Olha lá, vai esticar, esticou e segurou o barco, ó. O barco não foi mais para trás, ele parou aí. E aí, a primeira coisa que eu queria alertar atenção para quem está aí acompanhando a ancoragem, né? Repara no ângulo que está esse cabo. A gente já vai na praia ali fazer o teste dessa âncora na areia para entender direitinho isso. Mas repara o ângulo, repara que vou dar mais uma esticadinha para vocês verem como a âncora está lá para frente. De novo, lá na frente. Então esse é o ângulo que você tem que calcular, que tem que estar o teu cabo em relação à âncora. É óbvio, se você puxar um pouco mais, a gente já vai ver isso na prática lá na areia. Se você puxar um pouco mais, conforme você vai puxando, o ângulo vai mudando, né? O ângulo vai ficando mais para baixo. Porque a âncora nesse momento você vê que ela está lá na frente, né? Então a gente está aqui, ó, puxando. O ângulo está bem para baixo. Ainda é um bom ângulo para a âncora unhar lá embaixo. Vocês já vão entender o que eu falo do ângulo. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Vou dar mais uma resinha com o motor lá e vamos ver o que acontece aí agora. Vamos ver que ele vai esticar de novo. Ainda está unhado, tá vendo? Você percebe que o barco mudou de posição. Mostra que ele mudou de posição lateralmente, né? Mostra que ele não veio para trás, quer dizer, ele não perdeu a ancoragem. Mas já é uma posição que a âncora talvez esteja no limite da eficiência dela. Quanto mais cabo você dá, mais corrente você solta, mais você tem eficiência da âncora. Então vamos fazer o teste de novo. Vamos puxar mais um pouco. Deixar o ângulo pior ainda para a ancoragem. Ó, agora a âncora está quase para baixo. Vamos parar aqui e vamos ver o que vai dar. E vamos dar ré de novo, acompanhando aí.
Voltando, estamos voltando. Esticou, 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 esticou e ó, já soltou. Tá vendo? Olha lá, já tá solto, ó. Ó, você vê uma puxadinha a mais que a gente deu de ângulo, quer dizer, já perdeu o ponto certo da ancoragem. Então acho que isso aí ajudou bem a entender o quanto é importante ter de cabo para ter um ângulo bom para ela unhar. Vamos fazer o processo de novo, ao contrário agora. É importante também você ter seu cabo guardado numa posição que ele fique fácil de você tirar. Não necessariamente ele tem que estar o mais bonito, ele tem que estar eficiente para quando você for tirar ele dali, não correr o risco de ficar enroscando tudo, né? Estamos chegando perto da praia de novo. Vamos voltar mais para dentro. E vamos um pouquinho aqui mais para o nosso bom bordo, porque ali tem a âncora de popa daquele barco grande ali, a gente não quer atrapalhar ele, né? Vamos fazer mais uma vez para tentar ficar fácil de entender o que é importante a gente calcular para fazer uma ancoragem eficiente. Eu sempre digo que não adianta você ficar muito focado naquele negócio da quantidade de metros, de profundidade, vezes corrente, porque o que se fala é 3 vezes a quantidade de corrente ser 3 vezes a profundidade, ou de cabo, né? Então se você tem lá 3 metros de profundidade, você teria que jogar 3 vezes 3, 9 metros de corrente. No final é mais ou menos a mesma coisa, mas se você acostumar a olhar esse ângulo que o cabo sai do teu barco, a eficiência é a mesma. Porque o importante no final de tudo é a hora que teu cabo esticar completamente, a corrente esticar completamente, a âncora está numa posição lá embaixo, ó, que ela continue unhada. Porque quando você começa a soltar menos corrente, você vai ficando mais próximo dela, a hora que você puxa o barco para cá aqui, ó, a corrente solta, a âncora solta. Vamos fazer aqui com a própria âncora. Então, quando você solta ela com muita corrente, ela fica nesse ângulo. Quando você começa a soltar com menos corrente, ó, repara como é que está aqui embaixo. A areia vai estar aqui, certo? Ó, a areia, vamos fazer que a areia aqui é o fundo do barco, ó. Ela já está travada nessa posição. Então a posição para a âncora trabalhar é pelo menos essa aqui, ó. Daqui para um pouco mais. Quando estiver nessa posição, ela começa a enterrar a ponta dela aqui na areia. Se ela estiver nessa posição, se o teu ângulo for esse aqui, quando você puxar, ela vai começar a puxar para cima e vai soltar. Então é meio que uma lei da física, mas que não precisa ser um físico para entender, né? Pega a sua âncora e faz esse teste que a gente vai fazer na areia daqui a pouco. Puxar num ângulo que ela unhe. Depois que ela unha, muito provavelmente, se você tiver com um ângulo piorzinho aqui, mais alto, vai ser difícil tirar ela da areia. Mas se fizer muita força, ela vai sair. Então a minha dica é, sempre calcula esse ângulo. Pega a tua âncora, faz esse ângulo, ela tem que ficar nesse ângulo aqui em relação ao barco, né? Então se o barco está aqui, ó, esse é o ângulo que tem que ficar, ó. Vamos calcular aqui para não... Ó. Mais do que esse ângulo, se fechar mais, ela vai puxar para cima. Se você soltar mais corrente, puxar ela, acabar ficando um ângulo mais esticado, mais reto aqui para baixo, é melhor. Você vai, cada vez que você fizer mais força, a tua âncora vai unhar mais. Vamos fazer mais uma vez a ancoragem, para tentar mostrar na prática e ver se a gente consegue facilitar aí, que eu sei que esse é um ponto de muita tensão, de muita tensão para muita gente que está fazendo as primeiras ancoragens, né? Vamos junto de novo aqui então. A gente quer que o nosso barco, vamos calcular juntos. Vamos fazer esse cálculo juntos aqui, ó, para ver se a gente acerta. A gente tem uma ponta de pier ali, ó. Você consegue pegar só a ponta do pier ali para a gente ter uma noção? Vamos calcular que a gente queira que o nosso barco fique nesse alinhamento, ó, que o pier fique mais ou menos no meio aqui do nosso barco. Um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas mais ou menos por aqui. Então se a gente jogar a âncora aqui, obviamente a gente vai ficar com o barco parado lá atrás. E não é o que a gente quer que o barco fique aqui, certo? Então a gente tem que ter uma noção da profundidade. A gente sabe que o lugar raso deve estar com 1,5 m, no máximo 2 metros aqui, é bem raso. Vamos lá para frente. Vamos um pouquinho para frente para poder soltar a âncora, voltar para o ponto que a gente quer e a âncora pegar o ângulo correto. Então vamos lá. Ó, já passamos um bom tanto ali da... Olha o tanto que nós já passamos. Eu acho que aqui está mais ou menos bom. Então eu vou jogar a âncora lá. Ó, já jogamos ela um pouquinho para frente para facilitar.
Passamos aqui pelo cunho, deixando bem solto. E vamos começar a dar ré para voltar o nosso barco para a posição que a gente quer que ele fique. Sempre de olho se quando esticar ali a corrente, se ele vai soltar o cabo. Ó. Se ele começar a prender, não está sendo eficiente. A gente precisa que o cabo vá, né? A gente precisa que vá bastante cabo. E, ó, nesse momento nós estamos chegando no ponto que a gente queria ali, ó. Aí a gente começa, viu? A gente começa a travar aqui, ó, e ver se já unhou. Olha o ângulo que ele ficou lá. Ficou um bom ângulo, tá vendo? E nós estamos parados praticamente, vou terminar a laçadinha aqui. Ó, nós estamos parados praticamente no alinhamento do pier, que era o que a gente queria. Para ter certeza, a melhor coisa a se fazer, engatar uma resinha, deixa esticar o cabo lá de novo e sente se seu barco vai realmente ficar parado. Olha lá, a gente já percebe. Você vê que a proa começa a virar para um lado e para o outro. Ó, nós estamos, um bom teste é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui para a gente mostrar. Nós estamos com a ré engatada. O barco está engatado a ré, tá vendo? Não está acelerado, mas está engatado, quer dizer, tem um segmento puxando ele para trás. E nós estamos parados em relação ao pier ali, ó, que era o que a gente queria. Mas principalmente mostrar que nesse momento, com o barco engatado, fica claro que o barco está dando força para trás, que seria a força que o vento faria para empurrar o teu barco. E ainda assim a âncora está segura e a gente consegue ver bem aí, calcular mais ou menos o ângulo que está aqui o cabo. É óbvio que isso é uma ideia, é uma sugestão para te dar. Cada um ancora de um jeito. Se você quiser ancoragem segura com menos quantidade de corrente ou de cabo, tá tudo certo, é importante você ficar seguro. Essa é uma dica que eu costumo dar para todo mundo, calcular esse ângulo. Óbvio, ter noção da profundidade, da quantidade, não é ruim, mas pense nisso, porque se você tiver noção desse ângulo, você não precisa se preocupar muito com quantos metros tem aqui, quantos eu soltei 3, soltei 4, soltei 10, soltei 12, não, se você deu aquele ângulo certo, ela unhou. Agora o que a gente vai fazer é ir até a praia, para na praia puxar a âncora na areia e tentar mostrar na imagem, na prática, o que acontece com o ângulo dela, por que o ângulo é tão importante para ela unhar melhor ou não. Vamos até a areia. Vamos tentar entender aquela relação que a gente sempre fala ali, que eu gosto de comentar para você prestar atenção quando você soltar a tua âncora, não especificamente na quantidade de metros que você tem que soltar, mas sim naquele ângulo, lembra? Imagina que o barco está aqui assim, né? O ângulo mais para cá, o ângulo mais para cá. O que dá isso diferença na prática? E a gente já, todo mundo tem noção em mente aí do que é uma âncora. Essa aqui é uma âncora modelo Bruce. Ela tem a parte que vai unhar, né? Que são os dentes aqui de baixo que entram na areia, ó. Certo? Nesse ângulo. E o que a gente fala sempre? Importante você se atentar que se você puxar, se tiver pouca quantidade de cabo, você vai puxar ela para cima e ela vai soltar. Se você tiver muita quantidade de cabo, o ângulo for aqui, ó, você vai puxar ela para baixo e ela vai cada vez unhar mais. Então é isso que eu queria mostrar na prática. Vamos fazer algumas simulações aqui jogando âncora. Ó. Então vamos jogar uma âncora aqui. Vai estar ali a uns, talvez, 3 metros da gente. E vamos deixar aqui. Eu tenho 1,90. Eu vou puxar por aqui mais ou menos num metro. Ó. Deve ser isso, certo, câmera? Calcula a proporção para mim. Mais ou menos isso, né? Vamos puxar com que seria 3 vezes de cabo em relação à profundidade. Então, o barco está nesse nível, ele tem 1 metro até o fundo, o barco está aqui em cima, a âncora está no fundo lá. Então a gente está calculando mais ou menos 3 metros aqui com relação a 1 metro de profundidade. Será que tem 3 metros aqui? Deve estar por aqui, vai. Vamos fazer, vamos puxar. Essa é a força que o teu barco faz, ó. O teu barco está puxando aqui, ó, nesse ângulo. Olha lá. Unhou. Mas se fizer muita força, o que vai acontecer? Vai vir mais, tá vendo? Qual que é a recomendação de tempestade? Você que estudou aí sabe. Soltar 5 vezes, né? 5 vezes, se nós estamos com 1 metro de altura, 5 vezes seria a gente soltar mais 2 metros aqui, mais ou menos, né? 1 metro. 2 metros. E vamos voltar aqui para 1 metro mais ou menos de altura. Então, vamos de novo. Olha o ângulo que está aqui agora. Lembra? Aquela hora era um ângulo muito mais elevado. Aqui a gente está num ângulo que fica mais esticado.
Vamos ver como é que vai ser a força aqui. Olha lá. Olha a diferença, ó. Aqui eu já ponho o corpo inteiro para trás. Olha lá. Ó. Ele até vem um pouquinho, mas ó, ele vem puxando para dentro da terra. E assim vai. Quanto mais você soltar, quanto mais for a distância que você tiver ali, ó, mais ela vai unhar. E aqui eu já não consigo nem conseguir mexer um pouquinho. Enfim, era essa a ideia que eu queria te mostrar. E mesmo depois dela bem unhada, se a gente voltar aqui, por exemplo, para 2 metros, que é menos do que recomendado, e puxar para cá, ó, olha lá, ela vai levantar, ó, já levantou o haste dela ali, tá vendo? E ela vai sair, ó. Não tem jeito. Voltou a dar 3 metros, ela volta a começar a se enterrar, olha lá, tá indo para baixo, chegou lá perto dos 5 metros de novo, ó, olha lá. Então é isso, acho que esse exemplo é bem prático para você entender. Se o teu barco estiver aqui nessa posição e você vê a tua corrente ou cabo de âncora saindo lá para frente, retinho, certamente você está com a quantidade que precisa para a tua âncora estar num ângulo bacana lá embaixo. Se o teu barco está na hora que estica, hein? É bom lembrar disso. Na hora que estica, porque muitas vezes você está com o teu cabo aqui, ó, com teus 5 metros e você tem corrente. A corrente puxa o barco para baixo, você vê esse ângulo. Mas na hora que ele estica, ele é esse ângulo. Então quer dizer, na hora que estica, ó, puxou para frente, teu barco está aqui, ó. Você vê a corrente aqui. Não quer dizer que a tua âncora está aqui, né? A tua âncora está lá, ó. Se o nível do mar for nessa altura, né? De novo, só para fechar, se você tiver na hora que estica aqui, ó, 2 vezes a profundidade, ó lá, certamente já subiu a haste ali. Certamente qualquer forcinha vai tirar a tua âncora do fundo, vai garrar a tua âncora. Lembrando que essa expressão da âncora soltar do fundo é garrar. Ela unha quando ela prende e ela garra quando ela solta. Fechado? Vamos embora que começou a chover. Apesar de um dia quente e gostoso, tem os equipamentos aí que estão na chuva. Vamos que vamos.